Olá, meus amores! Eu tenho falado muito sobre a nossa relação com os nossos pais, de a gente se colocar no lugar deles, né? Eu querer ser mãe da minha mãe, mãe do meu pai e assim por diante, ou pai, né? Deles também. E aí, eu tenho recebido algumas perguntas. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto que veio através das perguntas, que é o olhar da mãe para os filhos. E aí, tem muitas mães que me procuram pedindo ajuda para os seus filhos. Gente, isso é muito delicado quando a mãe pede ajuda para os filhos. Óbvio que a mãe vai se preocupar com o filho, ela vai querer que o filho esteja feliz e vivendo a vida e usando o seu potencial. Mas é muito comum, inconscientemente, os filhos estarem seguindo o sofrimento dos pais, do pai, da mãe, do vô, da avó, do sistema familiar. E existe um grande problema, porque o filho, ele não tem consciência disso. É muito maior que ele, é um padrão inconsciente. E aí, a mãe tá ali desesperada, querendo fazer algo por esse filho, mas esquece de fazer por ela mesma. E isso é muito delicado, porque como inconscientemente os filhos têm esse padrão de salvar os pais, de ver os pais bem realizados, querem sempre ser bem vistos por esses pais, na medida em que o pai ou a mãe não estão felizes, eles se perdem. Então vão procurar esse olhar dos pais, esses bons olhos dos pais no trabalho, nos relacionamentos, em várias áreas da sua vida. É um vazio que nunca é completado. Então, quando a mãe tem essa preocupação com o filho, é muito importante que a mãe tenha consciência que ela já fez o que ela podia fazer de melhor para esse filho, que foi dar a vida. A mãe já deu a vida. Tudo que o resto que um ser precisa, seja alimento, carinho, amparo, o universo dá. Todas as pessoas podem dar isso para você, mas a vida só os pais podem dar para você. Só o fato da mãe ter dado essa vida, ela pode entregar e confiar que esse filho vai ter realmente um caminho onde ele vai aprender a desenvolver esses potenciais, esses talentos que ele traz. Quando a mãe quiser estar ali fazendo tudo pelo filho, querendo salvar o filho, é importante que ela olhe e pense: peraí, eu tô fazendo por mim mesmo? Ou eu tô querendo dar algo que nem aqui dentro eu tenho pra mim? Porque eu vejo muito isso. E aí cria um vício, um ciclo muito vicioso do filho se sentir mal por não estar conseguindo salvar a mãe e da mãe se sentir mal por não estar conseguindo salvar o filho. E aí fica ali, eu tento salvar, tu tenta me salvar, eu tento salvar, né? E fica aquele ciclo que é extremamente complicado. Então é muito importante essa consciência para que, a partir de hoje, se a mãe quiser ajudar um filho, que ela faça por ela mesma. Comece a tirar esse tempo para si mesmo, a cuidar, a fazer essas buscas conscientes, esse autoconhecimento, essa autonutrição, porque só assim você vai se integrando, vai se fortalecendo para conseguir daí de fato ser um suporte para o filho. Porque senão, sabe o que acontece? A mãe projeta todas as suas frustrações em si, da relação com esse filho. E aí ela vai pressionar, aí ela vai cobrar, e aí vai entrar o jogo emocional do tipo: eu faço de tudo pra você, e olha como eu fico, eu não aguento mais, olha como eu fico. A nossa relação com o pai, inconscientemente, muitas vezes a gente não consegue ir pro pai, ou a gente tem culpa de estar no pai, porque a gente se sente traindo a mãe. Mães, vocês escolheram esse homem para ser o pai dos seus filhos. É necessário que vocês deem esse lugar de pai. O que aconteceu entre vocês cabe a vocês. Um filho sem força de pai e sem força de mãe
ele não vai integrado, ele não consegue se realizar, ele faz, daqui a pouco dá problema, ou vive doente, ou vive nos vícios, ou qualquer coisa. Então é muito importante essa mãe dar permissão para esse filho tomar a força desse pai. É muito comum as mães chegarem cheias de reclamação dos pais nos atendimentos. E aí o que acontece é que os filhos acabam copiando essa mãe e acaba excluindo seu pai. Só que exclui fisicamente, internamente se odeia de amar tanto esse pai, de ser enlouquecido por ele. E vice-versa, gente. Eu tô falando de mãe e de pai, mas vocês podem se visualizar em lugares diferentes. Essa relação de pai e de mãe todos nós trazemos. Quando a gente não reconhece o lugar exato desse pai e dessa mãe, é como se a gente fosse para a vida sem raiz. Porque é ali que tudo começa. Quando a gente planta, né, uma semente, alguma coisa assim, ela começa a dar a sua raiz. Então a gente precisa ir para a vida com raiz, honrando esse lugar de origem. Porque se não fosse pai e mãe, nós não nasceríamos. Nós não poderíamos vir aqui fazer o que nós precisamos fazer. Como eu posso ajudar o meu filho? Meu amor, cuidando de você, acolhendo, se enchendo desse amor, fazendo as suas curas internas também do seu sistema familiar, olhando para sua mãe, olhando para o seu pai, para os seus ancestrais. É assim que você ajuda. Ir lá fazer por o outro nem sempre é a melhor opção. E inconscientemente, o que a gente mais critica dos pais, a gente reproduz. A gente honra, o nosso amor por eles inconscientemente é tão grande que a gente reproduz exatamente o padrão. Né? Eu sempre digo, às vezes o cenário é diferente, mas a raiz, a postura é exatamente igual, né? Então precisa sim curar essas feridas, né? Primeiro de tudo é a gente entender que mãe e pai, a gente cobra muito mais deles do que é dever deles. Mãe e pai não ganham o direito de ser mãe e pai quando cuidam, quando nutrem. Não é isso que dá o direito. O direito de ser mãe e pai é dar a vida. Se ele deu a vida, já é pai e mãe. Sem eles você não existiria. Agora, dar alimento, dar cuidado, dar tudo isso, todo mundo pode dar para você. Mas a vida só o seu pai e sua mãe. Uma vez eu fiz um processo de conhecimento que dizia assim: o dever de uma mãe é emprestar o seu corpo para que você pudesse vir a vida fazer o que você precisa fazer. Forte isso, porque a gente está sempre naquele lugar de julgar, de cobrar, de não, minha mãe não me deu amor, minha mãe não me deu carinho. Tá, vem cá, ela teve amor? Ela teve carinho? Essa manipulação que você comenta da mãe, sim, provavelmente ela veio de um sistema de manipulação também. E isso é inconsciente. E se você vê isso, você pode ressignificar dentro de você, para que a partir de você isso não passe adiante. Energeticamente, dentro do padrão do sistema familiar, você já rompe esse ciclo que veio de trás. Então, a gente não cura ninguém, mas o fato de a gente se curar, a gente para de projetar essa culpa e essa cobrança que vem lá de trás. Então é muito importante isso, sabe? Olhar realmente essa questão do que eu sinto e o que eu penso dos meus pais. As mães que me pedem ajuda para os filhos. Então eu volto a falar, gente, quer ajudar o seu filho? Se cuide, se trate, vai fazer o seu processo terapêutico, porque à medida que você vai tendo consciência, você vai conseguindo lidar melhor com ele. Se é aquela cobrança, aquela frustração, porque quando a mãe cobra, por mais que é pro bem do filho, o filho se sente não visto com bons olhos. Ah, minha mãe só reclama de mim. Às vezes ele não pensa que você tá vendo um potencial e você quer o melhor. É muito um jogo inconsciente, é muito um padrão que tá lá escondido. Então muitas vezes ele começa a se desmotivar porque não tem esse olhar da mãe, esse olhar, esses bons olhos do pai, tá? Então, na medida que essa mãe vai se curando, vai se integrando, ela sabe lidar melhor com isso. Estar do seu lado apoiando o filho nas decisões dele. Porque às vezes ele precisa trilhar um caminho meio escuro para aprender que não é lá que ele quer ir. Eu sei que é difícil, nenhuma mãe quer ver um filho sofrer. Todo o sistema
Imagina você aqui sendo frustrado, derrotado. Todo esse sistema tá feliz ou tá triste? Eu sei que muita gente vai dizer, o pessoal vai ficar feliz se eu estiver triste. Mas não, gente. A gente vê muito isso no campo da constelação, que é bem o contrário. Todos esses desequilíbrios são por uma busca de um olhar, de um amor, uma necessidade de ser vista. Todo mundo quer ser visto e visto com bons olhos. O fato de ela manipular ou de ela não manipular não exclui o fato de ela ser a sua mãe, né? A questão que eu trago de consciência é você olhar para a história de vida dela. Como é a relação dos pais dela, como é a relação dos avós dela, que são seus também. Você escolheu essa linhagem genética, você carrega esse sistema, a energia desse sistema, a informação nas suas células, né? Então, os nossos pais muitas vezes nos deram muito mais do que eles tiveram. Mas a minha mãe não me deu nada. Esse nada que ela te deu, que ela não te deu ou que ela te deu, foi muito mais do que ela recebeu. Então vamos fazer essa reflexão, olhar um pouquinho para trás, né? Para que a gente comece de fato a ter mais uma compreensão, uma compaixão por esse sistema, fazer entendimentos, encaixar as peças nos lugares, porque o que acontece quando a gente está fora do nosso lugar dentro do sistema familiar, dá emaranhado. A gente tá ali preso e a gente não sabe, a gente acha que tá aqui, vivendo a vida, que tá tudo certo, mil maravilhas. Mas a gente tá preso, uma parte nossa tá lá na história com a nossa mãe, na história com o nosso avô, com nossa avó. E aí você não tá inteiro, integrado. Tá aqui, só que não, sabe? Então, por isso a importância de a gente fazer esses resgates, de a gente realmente trazer esse autoconhecimento, essa consciência dos padrões, das relações, essas memórias de rejeição, abandono, escassez que a gente traz lá de trás, do que a gente não recebeu dos nossos pais, reflete total nas nossas relações na vida. Então a gente vai trazer rejeição com os amigos, a gente vai se sentir rejeitada nos relacionamentos amorosos, no trabalho. A gente vai ficar com medo de ser abandonado o tempo todo se esse foi o histórico que a gente teve lá atrás. Então até essas mães que me procuram, né, desesperada, eu fui abandonada, eu morro de medo que esse filho me abandone. Esse filho não dá conta dessa responsabilidade que a mãe projeta nele, esse medo que ela tem de ser abandonada, ela projeta nele e ele não dá conta. É uma cadeia, gente, vai passando de um para o outro. Como se libertar dessas memórias? Entendendo e ressignificando. Então, quando você entende da onde vem esse padrão, de alguma cena da infância, de alguma cena do sistema familiar, a gente faz isso na terapia. Seu corpo sabe de tudo. Ninguém precisa de terapia para saber nada. Se você conseguir se acolher, se questionar, você consegue, de fato, achar as respostas. Só que às vezes demora um pouquinho mais. Nós terapeutas, eu pelo menos, já passei por esse caminho, então fica muito mais fácil levar alguém para um caminho que eu já trilhei. Então quando alguém vem para trazer, para elaborar essas questões, a gente consegue fazer os entendimentos mais rápido e aí você libera aquilo, né? Então, primeira coisa para se libertar desses padrões é você saber de onde vem esse padrão, se é da sua infância, se é do seu sistema familiar, você reconhecer ele. Então essa é a primeira coisa, a consciência dele. A segunda coisa é ressignificar ele, entender o porquê que ele foi necessário e aí começar a fazer um novo padrão. Então eu já entendi que eu tenho uma memória de abandono e já entendi por que as pessoas ao meu redor me abandonam, porque eu me comporto com esse medo e acabo atraindo isso. Quando eu olhei, vi aquilo lá, já muda a energia. E aí quando eu tô na relação que eu me sinto abandonada, eu já volto pra mim, respiro, volto pro meu centro e desconstruo essa crença. Não preciso mais acreditar que eu preciso continuar sendo abandonada. Agora eu me resgatei, agora eu me acolhi, agora eu construo uma nova história a partir daqui. E aí começa a ficar mais leve, mais solto. Quando a gente tem consciência, a gente começa a ver nas relações e nem sempre na primeira vez a gente muda.
Então a gente continua errando, mas agora com consciência e vai treinando até que a gente conseguiu restabelecer o novo padrão, a nova informação. E aí sim a gente pode chamar de cura, que é maravilhoso, gente. Consciência é maravilhoso. Eu fazer e eu sei por que eu faço. Eu reajo assim e eu sei por que eu reajo assim. A pessoa nem imagina te abandonar, mas você sempre vai na defesa do abandono, né? Você vai me abandonar, não sei o quê. Ao invés de você trazer a sua alegria, sua beleza e construindo a relação, você vai trazendo seu medo, né? Sua tensão, aquela coisa toda. E aí o que acontece com essa relação? De fato, abandona, né? Porque ninguém tá numa relação pra ter o pior da pessoa. A gente quer ter o melhor da pessoa, né? É o nosso desafio, se experimentar, né? Vocês já perceberam que a gente aprende a viver? A gente tá aqui para aprender a viver. E quando a gente se conhece, fica muito mais fácil viver. A gente vai aprendendo mesmo, né? Eu sou Franciane Patrício, falei com muito amor e bora evoluir, expandir, porque a gente merece viver feliz e realizado. Gratidão. Até mais.